Capítulo 79 Refugiados na seita dos 1000 venenos. O encontro dos patriarcas com os 8 reis foi como 2 meteoros se chocando. Eram 10 contra 8, mas ambos os lados estavam em pé de igualdade. As feras mágicas eram por natureza muito mais ferozes, possuíam corpos extremamente resistentes. Um ser humano não tinha como se comparar. Uma batalha entre pessoas desse nível modificaria a geografia do local e seria impossível para o restante das pessoas lutarem contra as hordas de maneira eficaz, já que eles podiam ser pegos pelo efeito colateral. Por isso os 10 patriarcas usaram suas forças para empurrar os 8 reis o mais longe possível do grupo. A batalha era insana, mas a humanidade tinha o elemento surpresa. Infelizmente as feras mágicas eram muito maiores em números que os cálculos iniciais, a situação estava ficando caótica e parecia ser o fim. Pessoas eram devoradas por imensas mandíbulas e rasgadas como meros pedaços de carne. Feras mágicas eram partidas ao meio por enormes machados de guerra. Montanhas eram apagadas do mapa conforme a luta entre os patriarcas e as feras mágicas de 9º nível acontecia. Sem dúvida era uma luta entre gigantes. Cada soco, cada chute, de ambos os lados, era impregnado com as noções do espaço. O espaço ao redor se rasgava conforme a luta prosseguia, mas era rapidamente consertado pelas leis mundiais. Lá embaixo os pais de Shizuna muito perderam o olhar manso e o rosto sorridente, eles agora estavam cobertos de sangue e seus olhos estavam brilhando com uma aura assassina insana. Suas vidas estavam em jogo ali. O pai de Shizuna agia como um deus da guerra, cada balanço de seu enorme machado de batalha, uma arma santificada, era como a morte balançando sua foice, cada movimento era uma fera mágica levada ao pós-vida, mas sua força possuía um limite e o mesmo era para sua esposa. Ambos estavam em uma situação delicada. Não somente eles, mas todos ali tinham uma afiada faca apontada para as tênues linhas de suas vidas. Longe dali era possível ver explosões imensas da luta dos patriarcas. Um dia depois a luta terminou, os líderes das seitas conseguiram derrotar os 8 reis, mas o preço pago foi alto. Centenas de seus melhores combatentes foram perdidos, entre eles os pais de Shizuna. Suas mortes foram um duro golpe para a seita da chama púrpura, não só pela perda de 2 prodígios, mas eles eram pessoas incríveis. Ocasionalmente Tiamal conversava com o casal, ele os olhava como seus filhos. Mas suas mortes não foram em vão, lutando com extrema bravura, os 2 haviam levado centenas de feras mágicas de nível 5 e 6. Durante todo o dia que a batalha ocorreu eles haviam salvado a vida de dezenas de outros combatentes, realmente suas forças foram um diferencial nessa batalha. Seus nomes seriam lembrados no futuro, a história da grande invasão seria repassada para as futuras gerações e o sacrifício, não só dos pais de Shizuna, mas de várias outras pessoas seriam lembrados eternamente. Shizuna estava realmente feliz por ter a chance de possuir amigas, por isso deu a ideia para sua mestra levar Urhanshi e Liamei como suas discípulas, além disso elas eram próximas de Lishang e ela queria estar perto dele. Quando esse último pensamento veio à sua cabeça ela enrubesceu. Sempre que o assunto era Lishang ela se sentia como uma garotinha. Mas ela se sentia bem com essas emoções, sentia que finalmente haviam pessoas na sua vida além de Longmu. Ela tinha apenas 4 anos quando seus pais morreram e depois disso a vida pareceu perder o brilho. Ela cresceu sendo ensinada por Longmu a ser uma guerreira e não admitir ser oprimida, isso a moldou em uma aparência fria, mas, no fundo, ela sabia que era uma garota querendo ser feliz. A morte de seus pais pareceu levar sua alegria, mas desde o exame da seita quando ela viu Lishang e suas atitudes, seu coração pareceu voltar a bater. Ela cultivava para ser independente e se desprender das amarras do destino, as mulheres sempre foram tratadas com crueldade e como objetos, mas no fim palavras bonitas não mudavam nada, somente o poder absoluto e irrefutável mudaria esse cenário.
Longmu era incrivelmente poderosa, em 15 anos saltou do primeiro grau do Dao do Espírito para o sexto grau, sem dúvida era uma figura proeminente no continente. Ela era dominante e fria, somente com X1 ela se tornava uma mulher amável. Enquanto isso, Li Shang estava cultivando a portas fechadas, seu corpo estava coberto por chamas, ao seu redor haviam esferas de terra e água rodeando seu corpo, como planetas orbitam uma estrela. Seus olhos estavam fechados, mas era possível ver uma luz dourada emanando deles. Meio passo, Li Shang. Continue cultivando, você ainda tem resquícios da pílula das 1000 luzes solares. Absorva tudo. Seiryu. Após consumir tudo, volte a alternar entre o caminho do Deus Dragão e o Deus da Morte, tente entender as nuances das duas técnicas, elas foram criadas por seres supremos há muitos anos. Gao Yao. Tudo bem, Li Shang. Ele havia tocado o meio passo do Dao do Espírito, era como se houvesse um imenso muro que separava duas áreas e ele pudessem ficar de pé sobre o muro e ver a paisagem do outro lado, mas incapaz de descer. Era preciso entender o poder espiritual e isso não era uma tarefa fácil. Urhanshi e Lian Mei ambas cultivavam fielmente, com 2 semanas elas haviam entrado no 9º grau do Dao da integração e após mais 2 semanas alcançaram o pico do 9º grau, era apenas uma questão de tempo até elas chegarem ao 10º grau. O tempo na seita passou rápido, todos os dias dezenas de pessoas saíam em busca do paradeiro do clã Bae, mas nunca ninguém era visto. A milhares de milhas dali. Então vocês foram descobertos. Chaofu. Infelizmente. Tudo por culpa daquele maldito garoto, Baemon. Li Shang. Chaofu. Sim, ele está cada dia se mostrando uma pedra em nosso sapato. O talento dele é imenso, talvez alcance o Dao da purificação antes dos 60 anos, Baemon. 60 anos. O talento dele é tão grande assim. Chaofu. Infelizmente sim. Desde o falecimento do pai daquela garota X1 que não vemos um gênio desse nível, Baemon. Entendo. Entendo. Bom, ele terá que sair da seita um dia, deixaremos algumas pessoas de olho. Além disso você tem seus contatos ainda lá dentro, não é mesmo? Chaofu. Mas é claro. Eu vivo há mais de 100 anos, boa parte desse tempo foi dentro da seita, obviamente eu tenho meus contatos. Baemon. Isso é bom. No momento eu não tenho força suficiente para lutar contra Tiamal, ele é muito mais forte, mas é questão de tempo até termos força o suficiente para bater de frente com a seita da chama púrpura. Chaofu. Chaofu era o patriarca da seita dos 1000 venenos e após o que aconteceu com o clã Bae ele ofereceu asilo para eles. Baemon era uma ótima aquisição para sua seita, aqueles no Dao da alma eram a representação de força de uma seita, quanto mais eles tivessem melhor seria. Atualmente, dentre as 10 grandes seitas do continente, a seita da chama púrpura estava empatada em força com outras 2 grandes seitas, uma delas era a seita da luz celestial, aquela que havia presenteado Li Shang com preciosos itens.